2. Guild Wars. Capítulo 384. Rank 2 Abissal Premium. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. Nós sublinhando. Os olhos de Draco brilharam de raiva com esse desafio aberto, mas ele rapidamente se acalmou. De repente, ele entendeu que com seu poder atual e compreensão de sua linhagem, ele nunca seria capaz de fazer esses três se ajoelharem. Felizmente, esse não era o seu objetivo. Pelo menos não desta vez. Seu objetivo é o que era fazer com que os aspectos menores de suas três linhagens principais reconhecessem sua presença e controle, o que já havia sido alcançado. Consequentemente, a taxa de sucesso de 100%. Agora, Draco entendeu por que havia analisado sua classe e gerado um cenário de aumento de classificação para ele em 100%. Ele havia extrapolado outros caminhos para o desenvolvimento, mas os dividiu em estágios que Draco poderia alcançar em um determinado momento. Na verdade, se o objetivo fosse subjugar todos eles, a sua probabilidade de sucesso teria caído de 100% para apenas 1%. Fazer com que aqueles três sujeitos se ajoelhassem e o chamassem de ancestral? Praticamente impossível. Como tal, Draco se acalmou e assentiu. Ele simplesmente falou para eles: eu sou o Ômega, o fim de todos os tempos. Eu represento a destruição, o engano e a morte. Minha vontade é lei e minha existência é fundamental. Eu sou o primeiro abissal. Todos aqueles que se ajoelharam reiteraram: você é o Ômega, nosso progenitor. Você representa nossa vontade, esperanças e existência. Depois que a cerimônia terminou, Draco começou a sair deste estranho avião. Antes disso, porém, ele lançou um olhar gentil aos seus três aspectos principais da linhagem enquanto acenava para eles. Frias como estavam, as estátuas ainda retribuíam seu gesto, observando-o com expressões ilegíveis enquanto ele desaparecia lentamente. Depois que Draco saiu, aqueles que estavam ajoelhados permaneceram assim e viraram pedra. Os três aspectos principais compartilharam um olhar e também retornaram à sua forma de pedra. Foi estranho notar que este reino não desapareceu após a saída de Draco, o que significa que não era um lugar gerado automaticamente pela IA, mas algo mais. Quanto a Draco, ele voltou para a sala de treinamento e saiu da sala privada. Ele rapidamente coletou o mundo de treinamento de volta à sua forma de orbe e o guardou agora que terminou com ele. Então, ele prestou atenção às instruções do sistema. Anúncio do sistema para o jogador calculando a alocação total de estatísticas. Anúncio do sistema para o jogador atualizando as habilidades de classe atuais. Anúncio do sistema para o jogador avaliando o físico do jogador atual. Anúncio do sistema para o jogador inspecionando o equipamento da aula. Anúncio do sistema para o jogador análise da nova classe concluída. Mostrar. Sem número. Draco escolheu sim. Abissal Prime, classe divina, rank 2, habilidades, nenhuma taxa de ganho de ESP, 5% dificuldade de classificação, 10% armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer dracônica, demoníaca, diabólica e angelical. Os lábios de Draco se contraíram violentamente enquanto ele queria gritar de raiva e ódio. Sua subida de classificação não lhe rendeu novas habilidades porque ele não tinha suporte completo ao sistema, e isso foi doloroso, mas bom. No entanto, por que diabos sua já péssima taxa de ganho de experiência foi reduzida ainda mais? Por quê? O nome da turma dele foi um erro de digitação e deveria ser Abismal Prime. Draco agarrou seu cabelo enquanto sentia a loucura ameaçar tomar conta de sua mente. Mesmo a taxa de ganho de experiência de 10% foi extremamente dolorosa de lidar, mas Draco quase se acostumou com isso. Ele até fez planos para o futuro com base nessa taxa de ganho de experiência, mas agora tudo foi por água abaixo. Ele só conseguiu 5% agora, que era metade do que recebia anteriormente. Metade. Ele teria que matar ou trabalhar o dobro do que fez no rank 1 para ver o mesmo nível de progresso. Isso sem contar o fato de que o jogo geralmente tornava mais difícil subir na classificação para aqueles com taxa de ganho de 100% através da mecânica já explicada. Então, ele com 5%, quando ele alcançaria o rank 3? O que ele teria que fazer para alcançar o rank 3? Porra!
Ele nem se atreveu a pensar no que aconteceria depois disso se sua classe continuasse com sua tendência de reduzir seu ganho de experiência. Draco teve que esfregar o peito para esfriar o sangue turbulento. Quanto à dificuldade de subir de nível, Draco não se importou com isso. Ficou claro que a IA estava apenas fazendo uma estimativa, porque da última vez a dificuldade havia sido fixada em 50%, mas sua taxa de sucesso acabou sendo de 100%. Por outro lado, a IA não havia extrapolado dados suficientes naquela época, então afirmar que seriam 50% era um ponto mediano estável. Desta vez, sua extrapolação provavelmente atingiu o rank 3 ou 4, então este número atual deveria ser mais correto. Isso significava que da próxima vez, Draco teria uma taxa de sucesso de 90% ao subir de classificação. Isso foi bom para ele, pois estava dentro de uma margem de erro aceitável. As armas e habilidades de classe não mudaram em nada. Draco agora estava completamente convencido de que o sistema não iria mais lhe fornecer novas habilidades. Então ele teve que sair por aí reivindicando qualquer habilidade de diabo, demônio, dragão ou anjo que pudesse encontrar e aprendê-las para aumentar seu repertório. Com isso em mente, Draco abriu sua ficha de personagem para ver se havia algo para ele anotar. Nome Draco Classe, Abissal Prime Raça, Híbrido, Humano/Última Sunt, Classificação, Senhor, 2, Nível, 50 ESP, 0% Força, 100 Diz, Sem Fim, Centeno, 70 Primavera, 70 Chá, 70 Sorte, 100 Habilidades de Combate, Forma de Dragão, Rank 2, Forma de Demônio, Rank 2, Forma de Diabo, Rank 2, Mãos Necróticas, Espírito Malévolo, Invocação de Besta Cruel, Maldição do Mal, Roubo de Vida, Adivinhação, Tiro Sinistro, Ressurreição Negra, Becon, Subsumir, Benção do Anjo, Corrompido, Explosão Mental, Charme. Habilidades não combate, Vínculo de Alma, Charme, Insight, Previsão, Flexibilidade, Ilusão, Confusão, Evolução, Furtividade Suprema, Inteligência de Pináculo, Mudança de Espécie, Dragobond, Conversão de Éter, Astúcia do Diabo, Grau 2, Poder Demoníaco, Grau 2, Superioridade Dracônica, Rank 2. Habilidades Comerciais, Metalurgia, Nível 80, 99%, Alquimia, Nível 80, 99%, Encantamento, Nível 100, 0%, Engenharia Mágica, Nível 14, 15%, Escrivão, Nível 5, 30%, Corsário Nível 1, 0%, Draco piscou surpreso. Ele percebeu que apesar de sua classe não oferecer nenhuma habilidade nova, sua raça e seus laços com a Roma lhe concederam novas habilidades. Pensando nisso, Draco fez com que o sistema mostrasse apenas os detalhes das habilidades que haviam sido aprimoradas com sua subida de rank, assim como os recém-chegados. Forma de Dragão, Rank 2, Habilidade ativa efeito, assuma sua verdadeira forma de dragão temporariamente. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 22 horas. Forma demoníaca, Rank 2, Habilidade ativa efeito, assuma sua verdadeira forma demoníaca temporariamente. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 22 horas. Devil Form, Rank 2, Habilidade ativa efeito, assuma sua verdadeira forma de demônio temporariamente. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 22 horas. Becon, Habilidade ativa efeito, atrai alguns organismos vivos para você. Ops, o organismo deve estar dentro do seu rank, Lorde e abaixo para NPCs Sargento e abaixo para monstros. Tempo de espera, 1 dia. Subsumir, Habilidade ativa efeito, armazena a massa, a energia e a alma de uma entidade consumida por você. Nota: até 10 entidades podem ser armazenadas no rank 2. Tempo de espera, 1 dia. Bênção do Anjo, corrompida, habilidade ativa efeito, envia um debuff aleatório para todos os inimigos em um raio de 20 milhas. Não pode ser dissipado. Duração, 15 minutos. Tempo de espera, 25 minutos. Min Blast, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia mental que atordoa todos os inimigos em um raio de 100 metros. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 50 minutos. Charme, habilidade ativa efeito, força um alvo a obedecer aos seus comandos incondicionalmente.
Nota: isto é eficaz com base no chá. Se você possuir menos de 2x o chá do seu alvo, você sofrerá uma reação negativa. Duração: 2 horas. Tempo de espera: 22 horas. Evolução: habilidade passiva efeito: adquira um único aspecto de qualquer entidade viva e consumida. O máximo de aspectos pode ser 20 no rank 2. Furtividade suprema: habilidade passiva efeito: permanece inofensivo aos olhos da maioria das entidades vivas até que o dano seja causado. As entidades devem estar dentro do seu rank, Lorde, e abaixo para NPCs, Sargento, e abaixo para monstros. Mudança de espécie: habilidade passiva efeito: emular o estado de ser e a origem de qualquer ser armazenado que tenha sido incluído. Pinnacle Inteligência: habilidade passiva efeito: possui capacidade de pensamento e raciocínio 2 vezes o seu limite atual. Superioridade dracônica, rank 2. Habilidade passiva efeito: a regeneração de saúde está sempre ativa e é definida em 20% do seu HP total a cada 5 segundos. Demonic Mid, rank 2. Habilidade passiva efeito: todas as atividades físicas não consomem resistência, foco, força de vontade e concentração e são aumentadas em 120%. Devil's Guile, rank 2. Habilidade passiva efeito: todas as atividades mentais não consomem resistência, foco, força de vontade e concentração e são aumentadas em 120%. Draco ficou profundamente abalado. Sua classificação não era nada parecida com qualquer outra, verdadeiramente tirânica em todos os sentidos concebíveis. Ele agora poderia assumir suas 3 formas por 1 minuto, e o tempo de espera foi reduzido para 22 horas em vez de 1 dia. Com o título do Richmond Herald praticamente permanentemente equipado, o tempo de espera foi reduzido pela metade. Isso significava que a cada 11 horas após o uso, Draco poderia se transformar novamente. E a melhor parte é que essa duração aumentaria a cada aumento de classificação e diminuiria a cada recarga. Draco ficou surpreso ao notar as mudanças poderosas nas habilidades que Roma lhe deu. Agora, eles eram definitivamente algo que faria qualquer jogador corpo a corpo mágico ou NPC sentir dor. Depois de avaliá-los, Draco passou para suas habilidades aprimoradas de Última Assunte. Ele dificilmente fez uso desta raça dominada que foi classificada como ainda maior e melhor que os dragões porque tinha pouca utilidade para ele em comparação com suas outras habilidades. Desta vez, porém, a parte Última Assunte dele definitivamente acelerou o ritmo e estava pronta para mostrar por que exatamente os deuses estavam tão aterrorizados que até mesmo um deus origem fez uma pausa para estabilizar o universo e eliminá-los da existência. Beacon aumentou para permitir que ele capturasse sargentos e NPCs de rank 2, em oposição a NPCs de rank 1 e monstros de rank especialista. Porém, era provável que a habilidade ainda fosse desperdiçada, já que ele praticamente não precisava dela com seu poder de combate, a menos que quisesse subsumir um indivíduo. Beacon também agora tinha um tempo de espera, o que não significava nada para Draco em relação ao problema mencionado acima. No entanto, Subsume, a nova habilidade Última Assunte, o fez respirar com dificuldade. Ele agora poderia consumir qualquer monstro ou NPC uma vez por dia e armazenar sua existência dentro de seu corpo. Não se trataria apenas de consumir a sua massa, mas também o seu próprio eu. O que Draco precisava agora era de habilidades de acompanhamento baseadas nesta que lhe permitissem utilizá-la de maneiras significativas, e ele recebeu uma como passiva. Apenas 10 entidades podiam ser armazenadas no momento, mas Draco não se incomodou. Este número aumentaria a cada classificação. Angelus Blessing aumentou seu alcance de apenas 10 para 20 milhas, e a duração também aumentou de 10 para 15 minutos, enquanto o tempo de espera foi reduzido de 30 minutos para 25. Moonblast aumentou de forma semelhante de 10 para 100 jardas, com a duração subindo de 10 para 30 segundos, e o tempo de espera diminuindo de 1 hora para 50 minutos. Charme não teve alterações nos detalhes, mas a duração subiu para 2 horas a partir de um único, enquanto o tempo de espera caiu de 1 dia para 22 horas. Para as habilidades passivas, a evolução permaneceu semelhante a antes, pois apenas um aspecto poderia ser alcançado a partir do consumo, que era permanente. Foi por isso que Draco nunca usou porque, com sua linhagem, havia pouco mais que qualquer outro ser vivo pudesse lhe dar que fosse único ou útil. Porém,
Os aspectos máximos aumentaram para 20, o que era pelo menos alguma coisa. Além disso, como aumentaria no futuro, isso o tornou útil. Ultimate Stealth foi semelhante nesse aspecto, pois a habilidade real não mudou muito. Apenas aqueles que foram afetados aumentaram em um rank, de maneira semelhante à habilidade ativa Beacon. No entanto, os olhos de Draco focaram na habilidade mudança de espécie, e sua respiração tornou-se como uma locomotiva. Esse era o tipo de habilidade que ele esperava adquirir para formar par com Subsume, mas quando ele realmente viu o que essa habilidade fazia, percebeu que a raça Última Assunte merecia morrer. Eles estavam simplesmente quebrados demais. Guild Wars. Capítulo 385, Rank 2 Abissal Prime 2 A capacidade de emular o estado de ser e a origem de qualquer entidade subordinada era boa demais. Isso permitiria que Draco usasse a essência de outras raças que não estavam incluídas em sua linhagem. Por exemplo, se ele conseguisse encontrar uma espécie rara com um poderoso estado de ser, ele poderia incluí-los e mais tarde tornar-se um deles. É claro que isso não lhe daria benefícios raciais ou orgânicos, mas estava limitado apenas ao seu estado de ser. Foi uma situação semelhante a receber a origem da fonte dracônica através da poção da bênção do dragão. Alguém ganharia a origem de um dragão de baixo grau, o que lhes permitiria mover energia mundial como um dragão de baixo grau, bem como possuir alguns dos benefícios básicos da raça do dragão. Principalmente, se eles tivessem filhos, tais descendentes possuiriam organicamente uma origem dracônica e até manifestariam uma linhagem sanguínea, embora fosse de pureza muito baixa. Foi por isso que a poção estava tão quente naquela época. Os benefícios foram infinitos. No entanto, tudo isso veio sob a condição de que ele primeiro pudesse encontrar uma espécie que fosse tão boa quanto suas linhagens de dragão, diabo, anjo e demônio, que já estavam no auge de seus respectivos setores. Infelizmente, na seção Western Fantasy, essa escalação foi praticamente a melhor que se poderia conseguir. Draco já estava se aproximando da perfeição, então havia poucas coisas que ele não poderia fazer agora ou no futuro, e era exatamente por isso que a evolução passiva tinha sido desperdiçada até agora. Ainda assim, era uma coisa boa de se ter. Draco tinha certeza de que encontraria alguns espécimes raros à medida que se desenvolvesse. Quando essa hora chegasse, ele naturalmente os adicionaria ao seu repertório, presumindo que estivessem dentro de seu posto, é claro. Inteligência Pinnacle era uma habilidade passiva que Draco obteve de King, mas dificilmente usada porque, bem, aumentar sua capacidade de pensamento e raciocínio em uma quantidade X era inútil quando a quantia base era zero. Tosse. De qualquer forma, a habilidade já havia aumentado em 1,5 vezes e agora aumentou para 2 vezes. Como era uma habilidade racial, também era elegível para crescimento. Pensar que as habilidades que cresciam a cada nível eram limitadas às habilidades bloqueadas por classe era o epítome da ignorância. Em seguida vieram suas 3 passivas de classe, uma para sua linhagem dracônica, uma para sua demoníaca e afinal para sua herança diabólica. Todos eles foram aumentados sutilmente com o aumento da classificação. A regeneração de Draco a cada 5 segundos aumentou para 20% de seu HP máximo, fazendo com que ele não fosse diferente de um chefe mundial em forma humana. Suas atividades físicas foram aumentadas em mais 20%, tornando-o mais rápido, mais forte e muito mais assassino com armas ou mãos. Sua mente também foi impulsionada em outros 20%, tornando-o mais inteligente, mais perspicaz e mais perspicaz. Isso também o tornou 2 vezes mais forte com magia subjetiva. E falando em magia subjetiva, Draco conferiu seu título de Deus Mago. Magigod, Rank 2, rank especial capaz de usar magia subjetiva sem limites. Abra as estatísticas de força de vontade e concentração. Feitiços custam 20% menos recursos para serem lançados. Este título de classificação especial é sempre equipado sem ocupar um espaço. Não aumentou muito em termos de descrição. A redução de recursos para feitiços cresceu de 10% para 20%, o que parecia ser o limite da melhoria, mas Draco sabia que este título de classificação se tornaria a maior adição ao seu arsenal. Ele agora poderia imbuir as aplicações mais básicas dos elementos do pináculo em seus feitiços e técnicas. Os elementos culminantes incluíam gravidade, espaço, tempo e cura. Os elementos raros incluíam relâmpago, luz, escuridão e veneno.
Os elementos normais eram o fogo básico, a água, o vento e a terra. Além dos elementos normais serem limitados a 4, os elementos raros e de topo eram muito mais numerosos, mas Draco não se incomodaria em colocar sua mente em cada um deles. Pelo que ele conseguia se lembrar, no rank 1 do título de Deus Mago, ele poderia lançar simples e duplamente mais de 20 feitiços ofensivos dos elementos normais antes de ficar sem força de vontade. Claro, este foi o caso quando treinou com Rishimon antes do advento da habilidade passiva Devil's Guile, então não havia limitação de quanto ele poderia lançar em termos de recursos do sistema. No entanto, isso não impediu que sua mente se cansasse depois de lançar muitos feitiços de uma só vez. Por sua própria estimativa, em sua forma básica no rank 1, ele deveria ter sido capaz de lançar centenas de bolas de fogo, jatos de água, lâminas de vento ou estacas de terra antes de se cansar. É claro que, se ele usasse feitiços complexos da categoria de elemento normal, como pilar de chamas, canhão de água, rajada de vento ou esmagamento de terra, ele não seria capaz de lançar mais de 40 deles coletivamente antes de se cansar. Quanto aos feitiços supremos dos elementos normais, como Armagedon, Tsunami, Tornado ou Terremoto, ele não conseguiu lançá-los na época. Eles poderiam ter sido feitiços normais, mas ainda estavam fora do seu nível. Embora o processo de casting não fosse visível para terceiros, não se deve esquecer que o procedimento em ser extremamente complexo exigia uma variedade de processos. Quanto ao lançar feitiços ofensivos de elementos raros, ele poderia lançar 5 feitiços cada e lançar 2 de uma vez antes de ficar sem força de vontade. Felizmente, Devil's Guile permitiu que ele lançasse quase 50 dos feitiços básicos desta categoria elementar, como raio, luz abrasadora, pico de sombra e névoa tóxica. Quanto aos feitiços complexos em elementos raros, como raio, raio de luz, onda sombria ou lança nociva, ele não conseguia lançá-los todos, apesar da ajuda de sua passiva dominada. Obviamente, isso também significava que os feitiços supremos deste grupo, sendo Overcharge, Arclight, Shadow Veil e Debilitating Plague respectivamente, tinham sido demais para ele também. Da mesma forma, para os elementos de pináculo, ele não podia esperar conjurar nem mesmo os mais simples, alcançando apenas 65% de sucesso em um único conjurá-los antes de ficar totalmente sem força de vontade. Depois que Devil's Guile entrou, ele conseguiu atingir cerca de 95% antes de ter que desistir. Draco estava com medo de pensar em como ele avançaria na magia subjetiva sem a ajuda de sua habilidade passiva de sua nova classe. Porém, no tópico de feitiços defensivos, Draco poderia lançar simples e duplamente aqueles dos elementos normais por 10 minutos sob bombardeio. Depois que Devil's Guile entrou, ele poderia durar mais de 30 minutos e até mesmo gerar múltiplas barreiras sobre si mesmo. Isso lhe serviu bem quando visitou as planícies arruinadas de Derion, pois lhe permitiu criar uma nova barreira assim que a antiga expirou, sem pausa ou sofrimento. Sua mente também era forte o suficiente para suportar grandes danos ao escudo, e ele ainda poderia estourar um segundo se o primeiro fosse esmagado, apesar de sua mente precisar descansar. Para feitiços defensivos de elementos raros, ele poderia fornecê-los totalmente e mantê-los por 30 segundos sob bombardeio. Depois que Devil's Guile apareceu, isso poderia durar um período de 2 minutos antes de tudo terminar. Isso foi muito bom, já que, a partir de elementos raros, os feitiços defensivos tinham algum tipo de habilidade de contra-ataque ou contra-ataque. Acerte um escudo contra raios e seja eletrocutado ou ataque uma barreira de veneno e fique inflamado. Finalmente, para os elementos máximos dos feitiços defensivos, ele poderia lançar um feitiço por 3 segundos antes de ficar exausto em termos de força de vontade e concentração. Mais uma vez, após o advento da habilidade passiva Devil's Guile, essa duração aumentou para 15 segundos no máximo, o que foi um salto generoso comparado ao que ele conseguia fazer antes. Para feitiços de suporte, ele poderia manter principalmente buffs de natureza não elementar por 2 minutos. Quanto aos buffs elementais, ele ainda não chegou lá. Depois que o maravilhoso passivo entrou, ele conseguiu manter os buffs por 5 minutos e ainda não conseguiu executar os buffs elementais. Todos os itens acima estavam desatualizados. Esta era apenas sua habilidade com magia, considerando suas estatísticas básicas,
título de Deus Mago de grau 1 e sua capacidade inata quando se tratava de magia. Em essência, suas proezas mágicas sem ajuda externa. Como havia feito durante a incursão pelas planícies arruinadas de Derion, Draco foi capaz de lançar feitiços facilmente como se fosse um Deus Mago de grau 2 quando adicionou seu estado de ser e controle. Foi por isso que ele foi capaz de revestir suas pernas com magia de gravidade antes, pisoteando e chutando seus inimigos até a morte. Sem adicionar ambos os métodos externos, ele ficou preso em ser 2 vezes mais poderoso ao lançar nos limites do Deus Mago de grau 1. Então agora que Draco estava no rank 2, como sua capacidade de lançamento melhorou em comparação com antes. Especialmente sem considerar os seus 2 meios de ajuda externa. Todas as suas capacidades de lançamento quase duplicaram. Se ele pudesse lançar 500 bolas de fogo antes, ele poderia lançar 1000 delas agora. Isso se estendia por todo o escopo de sua magia subjetiva, da ofensiva ao suporte. Draco também poderia finalmente lançar os feitiços supremos dos elementos normais para ofender. Agora, ele havia recuperado o todo-poderoso e cruel feitiço ativo em grande escala do Armagedon, só que lançá-lo o nocautearia magicamente por pelo menos um dia. Isso o agradou, mas não era o limite de suas novas proezas mágicas. Ele agora também podia lançar feitiços complexos da categoria rara, embora o número fosse humilhante, apenas cerca de 20 deles a qualquer momento. Ainda assim, quando alguém considerava que ele poderia enviar spam para Thunderbolts, algo que Zayn só poderia usar como habilidade a cada 5 ou mais minutos, alguém ficaria sem palavras sobre o quão poderoso um deus mago era magicamente. Quanto aos elementos de topo, eles foram o destaque do seu rank-up. Ele agora poderia lançar os feitiços básicos dos elementos do pináculo ou, o mais importante, adicioná-los às suas técnicas ou habilidades com a espada. Afinal, Draco planejou criar seu segundo conjunto de habilidades com espada baseado na combinação de sua magia subjetiva e suas técnicas de espada. Seu primeiro 360 foi fundir espada e controle, que foram avaliados tão bem, então quanto mais custaria quando ele completasse o segundo conjunto. Para feitiços defensivos, pouca coisa mudou, exceto o limite do multiconjuração de Draco, que era mais importante para tais feitiços. Agora, Draco poderia impor barreiras a si mesmo, lançando cerca de 10 elementos normais de uma só vez. Alternativamente, ele poderia distribuir a proteção entre ele e outros 5 aliados. Quanto aos elementos raros, ele só poderia sobrepor 2 escudos sobre si mesmo e lançar 5 sobre aliados próximos. Para elementos de pináculo, ele ainda não poderia sobrepô-los e certamente não poderia fazer dupla conversão. Como tal, ele teria que usar os seus meios externos para atingir tal objetivo, caso isso se tornasse necessário. Para os feitiços de suporte, Draco poderia bufar até 5 aliados por uma duração de 10 minutos, o que era tão longo quanto sua habilidade Angelus Blessing, mas para muito menos alvos. No entanto, a flexibilidade da magia subjetiva era importante aqui, não o seu poder bruto. Além disso, ele poderia lançar buffs elementares e, o mais importante, feitiços de cura. Ele agora poderia curar qualquer alvo em até 30% de seu HP em um único lançamento. Esta foi provavelmente a sua maior adição ao seu ranking. Sobre o mesmo assunto, ele agora poderia lançar uma infinidade de debuffs em seus inimigos. Debuffs simples incluíam menor starving, menor TST, menor enraged e outros efeitos de status mais simples, enquanto debuffs complexos incluíam menor slowed, menor stunned, menor confused, entre outros. Quanto aos debuffs supremos, eles seriam menor decadente, menor enfraquecido, menor silenciado. Draco poderia lançar quantos debuffs simples quisesse, embora durassem apenas a 30 minutos. Quanto aos debuffs complexos, ele poderia lançar cerca de 10 deles em uma única batalha por até 20 minutos. Quanto aos debuffs supremos, ele só poderia lançar um por combate, segundo sua estimativa, e duraria apenas 1 minuto, na melhor das hipóteses. Guild Wars. Capítulo 386. A Juventude do Sobrenatural. Riveting Nietzsche acenou com a cabeça para os 1000 membros dos estagiários sob seus cuidados. Eles foram todos espancados e espancados, parecendo que tinham passado por um ciclone e sobrevivido para contar a história, mas suas expressões estavam iluminadas de orgulho e alegria por sua própria realização. Dentro de um dia após entrar no jogo,
Todos eles subiram para o nível 10. Claro, quando alguém lembra que Draco não apenas fez o mesmo, mas também alcançou o nível 52 em poucas horas. Isso realmente prejudicou essa conquista a ponto de se tornar insignificante. Felizmente, esses caras não sabiam. Agradeça as estrelas por isso, ou seu contentamento com suas proezas evoluiria para o estágio 10 de depressão. Nada mal. Todos vocês conseguiram sobreviver e realmente passaram no meu segundo teste. Você só tem que agradecer ao seu líder por isso. Ela disse enquanto o seu capuz sempre escuro se virava para encarar o arqueiro de pele marrom. Thunderpower curvou-se com respeito. Nada além do meu dever mínimo. Riveting riu levemente. É? Acho que todos vocês sabem a resposta para isso. O silêncio durou alguns momentos devido ao constrangimento entre as duas partes. Eles condenaram esse sujeito ao ostracismo durante o tempo que passaram em Supernatural e ele, por sua vez, os desprezou por sua educação relativamente mimada. No entanto, ele ajudou todos eles a passarem neste teste e eles temporariamente se uniram perfeitamente. Como sempre dizem, nada poderia unir os humanos como um inimigo comum. Todas as rixas passadas seriam postas de lado e novos laços seriam criados no calor da batalha, forjados através da honra e do valor. Nem mesmo décadas de treinamento poderiam resistir ao poder de Nakama. No entanto, uma vez que o inimigo foi finalmente derrotado, o que aconteceu então? Novas rixas seriam criadas ou antigas rixas seriam desenterradas e retomadas. Afinal, os humanos simplesmente não poderiam viver sem alguma forma de conflito. Se não conseguimos destruir um inimigo, por que não destruir um amigo? Tal era a situação deste grupo. Enquanto lutavam contra hordas de monstros, eles criaram um grupo de ataque em grande escala e lutaram contra as ondas intermináveis de forma sistemática e com grande habilidade. No calor da batalha, eles ouviram os comandos afiados de Thunder, alimentados por sua visão monstruosa, que levou a grandes resultados. Eles rapidamente adquiriram uma compreensão rudimentar das habilidades, como usá-las e o que fazer quando estavam em espera. Eles também tiveram uma ideia melhor de sua resistência humana, apesar dessas barras não estarem visivelmente representadas na atualização 1. Como era normal com os humanos, especialmente os de elite, sua taxa de adaptação era assustadora. Levou então um dia inteiro de lutas quase intermináveis, girando seu povo para conservar resistência, mana e evitar a morte, mas eles conseguiram e estavam orgulhosos disso. Riveting não estava orgulhosa deles, já que seus padrões eram altos como os céus. No entanto, ela lhes deu uma folga, pelo menos entre os jogadores plebeus. O desempenho deles foi muito bom. Na verdade, ela calmamente deixou a tensão crescente entre eles crescer, observando friamente enquanto eles hesitavam em fazer o óbvio. Quanto mais tempo eles perdiam, mais fria e mais assassina se tornava sua aura, até que todos começaram a suar. Eles sabiam o que tinham de fazer, mas o orgulho e a falta de vontade existiam de ambos os lados. E à medida que continuavam a perder tempo, a sua Ladybos parecia estar prestes a mandá-los para casa, significando o fim da sua aventura aqui, independentemente da conquista que pudessem ter feito. Eventualmente, um dos outros grupos deu um passo à frente. Ele era um sujeito alto, com sobrancelhas pontudas, nariz fino e olhos amendoados, o que o tornava bastante feminino na aparência, ou se não, pelo menos um garoto extremamente bonito que seria amante de todos na prisão. Ele era o segundo melhor membro do grupo e aquele que havia respondido ao Riveting anteriormente. Apesar de sua aparência, ele era uma pessoa bastante agressiva e teimosa, sempre acreditando estar certo e superior a todos os outros. No entanto, hoje, o impensável aconteceu. Ele enfrentou Thunder, o homem contra quem lutou durante a maior parte de sua vida adolescente até a vida adulta, enquanto tentava destruir o prestígio do sujeito para criar o seu próprio, e se curvou. Sinto muito, irmão Elverius. Por tudo. Seu pedido de desculpas foi curto e aparentemente incompetente, mas havia muita bagagem entre os dois que foi abordada neste breve pedido de desculpas a tal ponto que Thunder ficou atordoado além da compreensão. Além disso, depois de ver o mais teimoso de todos inclinar a cabeça para Thunder, um por um, o resto seguiu em frente. Todos copiaram o mesmo estilo de desculpas, mas a sinceridade deles era válida. Thunderpower sentiu muitas emoções percorrerem sua cabeça e peito naquele momento. Ele não tinha ideia de por que eles estavam fazendo isso e o que havia mudado entre eles.
É claro que uma pessoa como Thunder teria dificuldade em ver o cenário claramente como uma parte envolvida, mas Rivetingnicht, apesar de sua falta de conhecimento sobre o funcionamento interno e o drama deste grupo, como um espectador poderia vê-lo claramente. Antes, todos viam Thunder como um solitário, um pária. Claro, ele pode ser talentoso e ter sido abençoado com uma visão aguçada, mas eles também eram talentos que não eram vistos facilmente, os melhores da geração jovem. Ele tinha sido um mero rival para eles. Um trampolim que eles acabariam superando com o tempo, graças à sua experiência na organização. No entanto, depois de assumir o comando hoje, eles passaram a respeitar sua mente perspicaz e seu olhar aguçado, bem como seu imenso talento e habilidade. Eles não o via mais como um pária, mas como um líder, alguém sábio e habilidoso o suficiente para obedecer no campo de batalha. Como tal, foi relativamente fácil para eles quebrarem a hesitação e inclinarem a cabeça. Agora cabia ao sujeito Thunder fazer a escolha sábia. Rivetingnicht virou-se para observá-lo com fria diversão, perguntando-se como ele reagiria. Rejeitá-los e criar uma fenda tão profunda que nenhuma segunda chance a resolveria. Ou aceitá-los e renunciar à vida de solitário e tornar-se um líder, o que, infelizmente, ia contra a sua verdadeira natureza. Para eles, este foi um momento culminante em suas vidas que decidiria o caminho a seguir. Para Rivetingnicht, era um melodrama que estava um nível acima de tudo que ela já tinha visto antes, o que apenas despertou seu interesse. Thunderpower desceu do choque e olhou silenciosamente para os companheiros diante dele. Ele pode não ser um espectador, mas sua inteligência afiada foi capaz de permitir-lhe romper o véu e ver o que tudo isso implicava. Ele suspirou internamente com essa visão. Desde o início da idade adulta até poucos segundos atrás, ele sempre fantasiou sobre esse momento, quando faria todos engolirem suas palavras e abaixarem a cabeça de vergonha pelo tratamento que ele havia sofrido injustamente. Ele havia pensado em vários cenários para quando essa hora chegasse. Quer ele seja perverso e rejeite seu pedido de desculpas, perdoe tudo e aceite sua lealdade, permaneça frio ignorando-os completamente ou haja cruelmente fingindo aceitá-lo, apenas para apunhalá-los pelas costas como vingança em um momento oportuno. Ele havia pensado em tantos resultados possíveis, mas seus planos cuidadosamente elaborados fugiram de sua mente no calor do momento. Em vez disso, ele se viu apenas seguindo o que realmente queria neste momento. Irmãos e irmãs, por favor, levantem suas cabeças. Embora tenhamos passado por uma fase difícil por um tempo, ainda somos a força vital de nossa organização, tornando-nos uma família no final. Por mais extenso que seja, é um vínculo, no entanto, e brigas são normais nesses relacionamentos. Até onde eu sei, foi apenas antipatia e rivalidade mútuas, não ódio intenso ou escárnio total. Também nunca esteve perto de intenção assassina ou planos assassinos. Não há rancor sério entre nós, então não tenho intenção de manter o status quo mais. Thunderpower falou o que pensava lentamente e seus companheiros assumiram suas posições adequadas. No entanto, havia apenas um leve sorriso em seus rostos, nem contentamento nem êxtase, o que surpreendeu Rivetingnicht e Thunder. Nós sabemos o que você vai dizer a seguir. Mesmo que você tenha nos perdoado e queira limpar a lousa, você não pode nos liderar por qualquer motivo. Disse uma garota relativamente atraente do grupo, que por acaso era a terceira mais talentosa, logo depois do garoto bonito. Thunder ficou surpreso, mas sorriu ironicamente e assentiu. Praticamente. Por mais que liderar meu próprio grupo seja ótimo, especialmente um grupo tão cheio de talento e habilidade que tudo corre bem, prefiro muito mais atacar sozinho. Sinto muito. O menino bonito riu. Bem, isso veio da sua boca. Sendo esse o caso, ninguém pode dizer que estou com fome de poder por me declarar o líder de fato. Thunder ficou sem palavras com esse cara. Então, descobriu-se que seu objetivo era reivindicar liderança por cessação. No entanto, Thunder sorriu e deu um tapinha no ombro dele. Se alguém pode liderar este grupo, será você, Sozato. A risada de Sozato parou quando sua expressão se tornou complexa. Ele apenas acenou levemente para Thunderpower e deu um tapinha nas costas dele também. Enquanto o ar de camaradagem, novas amizades e irmandade ressoava no ar, um aplauso silencioso os tirou de sua pequena zona enquanto se lembravam de onde estavam. E com quem estavam. Adorável. Absolutamente adorável.
Espero que o drama tenha chegado ao fim. Ou vocês gostariam que eu esperasse mais enquanto vocês compartilham suas histórias e objetivos ao som de uma música triste? Riveting perguntou friamente, sua aura sufocantemente maligna pressionando o grupo. Seu terror e horror aumentaram muito quando eles perceberam sua loucura, mas eles estavam muito envolvidos no momento para perceber isso. Ousando ignorar uma dama superior enquanto ela os treinava magnanimamente. Quão tolos eles foram! No entanto, o ímpeto de Riveting diminuiu quando ela simplesmente se afastou do grupo. Siga-me. Já é hora de voltarmos para ver o progresso de seus companheiros menos talentosos. Os 1000 trainees trocaram olhares e suspiraram de alívio. Descrever a aura de Riveting como assustadora era uma piada. Era como aquela sensação de quando sua casa estava escura como breu e você podia ouvir passos pressionando a madeira do seu quarto enquanto você se encolhia sob os lençóis, sabendo que algo devia estar lá fora, no escuro, se aproximando lentamente de onde você estava deitado. Eles seguiram apressadamente após a noite Riveting enquanto atravessavam as zonas de campo que já haviam limpado. Mesmo que eles não fossem mais atormentados por monstros, já que Riveting havia usado algum tipo de pergaminho repelente, eles ainda estavam com frio ao ver a multidão deles o espreitando, fora de vista. Mesmo com a classe Rank 1 recém-adquirida, já que a maioria deles estava entre os níveis 10 a 13, mosquitos suficientes poderiam drenar o sangue de um dragão até a morte. Lutar contra esta horda não seria tão divertido como antes. Na verdade, os trainees perceberam que Riveting deve ter feito algo para limitar o número de monstros, porque aqueles que podiam ver agora eram mais de 5 vezes o que haviam enfrentado antes. Logo, eles retornaram à zona mar fiel de Diopedia, de onde seu grupo havia começado. Lá, Riveting e seu grupo de elite viram o resto dos grupos organizados atrás de seus respectivos instrutores. Eles também reagiram quando viram Riveting aparecer com o lote final. Os instrutores, que eram Rina, Boed, Kiran, Cobra, Uno, Lovinghound, Warmspring e Punchking, bem como Ekunt. Porra, o que aqueles dois palhaços estavam fazendo aqui? Um era um membro básico e o outro um membro avançado. Eles estavam longe dos membros principais, então como conseguiram se juntar e até mesmo conquistar posições como treinadores? Não, porra, quão bom foi o treinamento deles, afinal? Eles apenas presentearam os membros com histórias obscenas ou tolas enquanto eles preguiçavam. Ou eles realmente os instruíram com lições significativas e mão dura. Claramente, Riveting estava confiante o suficiente neles para lhes dar tal posto e nem mesmo checá-los quando ela chegasse, deixando todos que não faziam parte da Umbra sem palavras. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.